Enquanto membros do povo fiel de Deus, todos os batizados são corresponsáveis pela missão, cada um de acordo com a sua vocação, com a sua experiência e competência. Assim, todos contribuem para imaginar e decidir passos e reforma das comunidades cristãs e de toda a igreja, de modo que ela viva a suave e confortante alegria de evangelizar. É assim que inicia o capítulo 18 do nosso relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Geral do Sínodo sobre Sinodalidade, realçando a necessidade de organismos de participação, iluminados e inspirados pela Palavra de Deus, na consulta e nas decisões. E quem conversa com a gente sobre este tema, tenho a alegria de receber aqui, são duas mulheres cristãs leigas e muito envolvidas na caminhada eclesial. Renata Senhorinha Santiago e Leu Cruz. Renata Senhorinha, que está comigo aqui no estúdio, é especialista em teologia pastoral e doutrina social da igreja, assessora nos vicariatos para a ação pastoral e para a ação social, política e ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Renata, seja muito bem-vinda, uma alegria receber você aqui na Igreja Sinodal. Obrigada, a alegria é minha, com certeza. E a Aurelina de Jesus Cruz Carias, que eu já apresentei logo como Leu Cruz, que é assim que nós a conhecemos, a tratamos, mestra em educação, professora da Rede Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e é participante da comunidade Batismo do Senhor. Leu Cruz, uma alegria receber você mais uma vez aqui no programa. Também é uma alegria enorme para mim estar com vocês aí e conversar sobre esse assunto. Muito bom. Renata, quero começar aqui com você no estúdio, né? Você, assessora, está muito envolvida na caminhada pastoral e participa de espaços de conselho, de espaços de tomada de decisão, de organismos de participação. Como é que é? Qual que é a sua experiência nesses espaços? Eu falo que eu sou agraciada e tive um grande privilégio de poder participar de todas as instâncias. Então, eu já participei desde o Conselho Comunitário até um Conselho Arquidiocesano. Hoje eu faço parte de 2 vicariatos. Então, eu assessoro 2 vicariatos, um para a ação pastoral e o outro para a ação social, política e ambiental, onde eu tenho aí a oportunidade de aprender muito, mas também contribuir com o processo de evangelização. Então, são espaços onde a gente aprende, mas também a gente contribui efetivamente para que a evangelização aconteça. Uhum. E como é que é assim para você, espaço de escuta, espaço de discernimento? Porque lendo, né, o capítulo e tomando um pouco assim par das reflexões, me coloca e me desperta assim, a importância e a necessidade de ter espaços como esse para a participação do povo de Deus, né? Então, são espaços, né, com representatividade de pessoas diversas, de campos diversos, onde a gente, além de estudar muito, né, a realidade pastoral, a realidade social também, a gente busca contribuir e construir junto processos, né? Então, é um espaço onde tem presença de leigos, presença de padres, presença de religiosos, né? Presença do povo de Deus, de forma geral. Bonito esse elemento que você destaca, de que não é apenas por uma questão de representatividade, mas a questão do testemunho, do envolvimento, o sentido de pertença, né? Você não pode ficar apenas ali em ocupar cargos, espaços e não gerar realmente um envolvimento. E ainda nessa dimensão do testemunho, da partilha, eu quero ouvir a Leu Cruz. Eu apresentei que ela é da comunidade Batismo do Senhor. Gostaria que você partilhasse, Leu, com a gente, com quem está nos acompanhando, como é que se organiza, se estrutura essa experiência bonita que acontece em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, a comunidade Batismo do Senhor é uma comunidade muito pequenina, né, muito pequenina, com poucos membros, e é uma comunidade que faz uma experiência diferenciada. Porém, não é uma experiência, como vai dizer, que não tem lugar nenhum, né? Tem esse privilégio de não ter, nós somos os únicos a fazer essa experiência. Porém, essa experiência, ela poderia dar luz à experiência das pequenas comunidades numa diocese, né? Então, são comunidades pequenas, comunidades que se escutam. Então, a nossa comunidade tem uma escuta
muito forte, que é fundamental para o processo de participação. Todo o processo de participação inicia-se com uma escuta, mas uma escuta qualificada, uma escuta profunda, daquele que quer realmente escutar. Então, a gente tem uma assembleia litúrgica que escuta. A gente tem uma recordação da vida forte, onde as pessoas trazem suas vidas. Então, ali começa o processo de escuta. Depois, tudo que a comunidade vai fazer, ou que precisa tomar algum tipo de posição, ela é partilhada com todos os membros. E aí eu queria aproveitar esse final da conversa da representatividade para dizer que a representatividade foi o modelo democrático que se conseguiu, mas ao ser transportado para a igreja, ele transportou também o seu limite, que é de ouvir só aquele que representa e não ouvir todos os seus membros. Então, como nós somos uma comunidade pequena, é possível que a gente ouça todos os membros e não ouça só a coordenação, ouça só o padre, mas a gente tem uma escuta para todos. Então, talvez aí esteja uma grande questão para a gente enfrentar nesses organismos de participação. Garantir uma representatividade, mas também garantir que todos os membros possam ser escutados. Então, essa é a experiência que a gente vive na Batismo do Senhor, né? Então, é sempre uma escuta atenta. E que bonita a experiência que a Leu traz para nós, né? E também de encontro, de diálogo, de comunhão, né? De pensar que na comunidade não é só aquele que vai tomar, a decisão é tomada por toda a comunidade, e parte desse processo de escuta que vem sendo tão bem dimensionado e posicionado para nós aqui no processo sinodal. A gente está olhando aqui para o capítulo 18 do nosso relatório de síntese, uma igreja sinodal em missão, que tem como, né, o título Organismos de Participação, né? A gente já está quase chegando ao fim e você está acompanhando aí dia a dia com a gente, semana a semana, essa reflexão. E eu queria trazer aqui uma pergunta que está literal no nosso documento, Renata. Fala assim, na perspectiva da originalidade evangélica da comunhão eclesial, como é que nós podemos unir o aspecto consultivo e o aspecto deliberativo na sinodalidade? Então, primeiro, nesse processo de escuta, para que a gente faça uma construção de fato coletiva. A Leu traz um elemento importante, né? A gente precisa escutar não só os representantes, mas de uma forma geral. Por quê? Para poder deliberar, o povo tem que ter voz, né? Então, eu acho que primeiro esse processo de escuta ele tem que ser cada vez mais aprimorado, né? E depois, criar processos também dentro desse conselho, para que o conselho ele não seja, por exemplo, a sua pauta, os seus esquemas, não seja proforme, mas que sejam, de fato, processos que consigam atingir as bases, consigam atingir a todos. Então, acho que essas duas perspectivas vão nos ajudar nesse caminho. Importante esse elemento que a Renata traz para nós, para pensar nesse papel, nessa missão dos conselhos, né? Até como um alerta que às vezes de conselho, que ela falou assim, proforme, e que às vezes acontece. Às vezes eu uso assim como exemplo, que acontece só lá na Grécia, mas a Grécia não tem culpa nessa história, né? Que às vezes o conselho se torna apenas um espaço, nem de consulta, nem de deliberação, mas apenas um espaço de comunicação. As decisões que já chegam tomadas e o que o processo sinodal vem trazendo para nós aqui, quando diz a composição dos conselhos para o ato de discernir e de decidir em uma comunidade, ou seja, para nos ajudar a pensar realmente, verdadeiramente sobre esta função e esta missão. Um elemento, Leu, que eu gostaria de ouvir aqui antes da gente fazer um intervalo, né, é exatamente nessa dimensão de participação, presença de homens e mulheres que tenham um perfil apostólico, que acho que a partir da experiência, o próprio nome da comunidade, Batismo do Senhor, também nos aponta de onde que brota essa participação nos conselhos e na estrutura da comunidade, né? Então, enquanto eu ouvia agora, me veio uma questão, né? Em outro programa que eu participei, a gente conversou um pouco sobre o clericalismo, né? Sim. E existe uma visão de que o povo ele
ele não entende, ele não é capaz de chegar ao discernimento de decisões. Então, por isso é separado. Alguns espaços se decide e outros espaços se consulta. E não como uma verdadeira comunidade onde homens e mulheres podem participar, têm opinião. E, às vezes, o apressamento ao chegar a essa decisão faz também com que, rapidamente, uma elite decida. Às vezes fica só na mão dos padres, às vezes fica na mão do bispo, na padre-bispo, e aí os leigos são tidos como alguém que não tem rapidez na sua decisão. Então, todo o processo de participação ele precisa ter um tempo. Eu agora lembrei que, quando a nossa diocese foi formada, ela fez, o Dom Mauro, na época, nosso bispo, ele abriu um sínodo, né? E esse sínodo demorou muito tempo, e esse sínodo teve um intervalo no 7º inteiro eclesial, depois ele retornou com algumas questões que haviam sido. Então, assim, é o tempo de ouvir a todos, né? Então, eu acho que isso é importante. E a outra às vezes a igreja perdeu essa ideia de que pelo batismo somos todos iguais, né? Somos sacerdotes, reis e pastores. E aí, na medida em que a gente descola dessa teologia e dessa afirmação, a gente constrói grupos que decidem, grupos que executam a decisão desse outro grupo que decidiu. Então, assim, a cidadania apostólica é para todos, para todos. As funções são diferentes, mas a nível de cidadania somos todos iguais e todos temos esse direito de participar igualmente, né? Estou aqui agora olhando o texto novamente, porque eu achei que o texto tem mais perspectivas do ponto do perfil e do ponto da participação muito importante. Nós vamos fazer uma pausa bem rapidinho, Leo, Renata e você que está nos acompanhando, e já já a gente continua essa conversa sobre os organismos de participação. Até já. Estamos de volta com o nosso programa, conversando hoje sobre organismos de participação e também sobre características, experiências também, né, concretas que a gente tem de participação aqui na Igreja do Brasil. Estou conversando com Renata Senhorinha Santiago, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, que assessora os vicariatos para ação pastoral e também o vicariato da ação social, política e ambiental, né? E a Leo Cruz, que é da comunidade Batismo do Senhor, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Queria trazer para você, Leo, continuando aqui a nossa conversa, uma pergunta que também aparece no próprio texto aqui do relatório de síntese. Com base na configuração carismática e ministerial do povo de Deus, como integrarmos nos vários organismos de participação as ações de aconselhar, discernir e decidir? É uma das questões que o documento nos apresenta para aprofundar. Então, como eu falo de uma comunidade pequena, né? Então, essas possibilidades existem muito latente, né? Que já faz parte dessa escuta, que já faz parte de ouvir esses membros da comunidade, né? E se aconselhar também, se ver qual é o caminho melhor para ser tomado. É tanto pessoal, eu acho que isso é importante dizer, né? É importante dizer que não existe um sobrepor do coletivo sobre o individual. Então, assim, você escuta as pessoas que estão ali, elas têm nome, elas têm lugar, elas têm história. Então, eu ouço individualmente essas pessoas e as ouço coletivamente. Mas eu acho que se a gente estiver disposto a fazer um caminho, que é o caminho de Jesus, o caminho de escutar cada pessoa, de criar grupos pequenos, de escutas e alguns espaços de deliberação mesmo, é possível a gente ter esse lugar que o documento trouxe muito propriamente e que é um lugar muito perdido no caminhar da nossa igreja, né? Porque aí a nossa igreja começou
a ser grandes igrejas, grande número de pessoas, e isso serviu também como uma justificativa da diminuição da participação do leigo, né? Como se, além da cultura de que o leigo, a palavra já diz, não conhece, ainda tem a questão de que às vezes a gente reúne por um grupo muito grande e aí acha que é impossibilitado, somado isso ao clericalismo, ao poder e tudo mais. Então, mas eu acho que, a partir da nossa experiência dessa comunidade pequena, eu digo que se é possível, sim. É possível aconselhar, é possível ouvir, e é possível dar um lugar digno ao leigo na igreja. Uhum. A partir do que a Leu trouxe para nós, esses elementos, ou seja, de fazer... Nem sempre a gente vai chegar no resultado rápido, né? E às vezes o que acontece é isso, a gente quer tudo de maneira muito apressada. Acho que está muito ligado ao que você trazia, Renata, no primeiro bloco, também de criar processos, né? Ou seja, além dessa pressa que a gente tem de tomar a decisão, de ter que fazer tudo de maneira muito imediata, que outros desafios impedem que esses organismos de decisão sejam mais presentes, participantes e atuantes na vida da igreja. Ela trouxe elementos importantes que me fez até refletir aqui. Então, no desenvolver desses processos, para que a representatividade ela funcione e realmente as decisões ali daquele conselho sejam frutosas, é preciso que esses representantes estejam preparados e que sejam realmente representantes. Então, esse processo ele tem que começar dentro dos grupos. Hoje a gente encontra, às vezes, muito assim, ó, quem está ali no conselho? Quem pôde ir. Uhum. Né? Ou então indicaram alguém e a pessoa foi. E é preciso que o leigo ele tome esse lugar, esse protagonismo e que ele seja preparado também pelos seus grupos. Eu dou um exemplo pela pastoral do dízimo que eu atuo hoje na assessoria. Então a gente busca que cada comunidade, ela mesmo forme os seus membros e escolha uma pessoa que realmente vá responder pelo grupo e que esses processos comecem lá, né? Que lá haja escuta, o discernimento, para que realmente leve as questões, as propostas e discuta nos ambientes de conselho as propostas que foram levantadas lá na base. Então é processual, né? Não adianta uma decisão aqui do conselho sem que passe por ouvir todas essas instâncias. Uhum. Um outro grupo, né, o que eu trabalho também diretamente, a gente tem a rede de articulação da solidariedade. Então, o protagonismo dos próprios vulneráveis, eles têm que ser ouvidos, né? Há um discernimento das urgências, das necessidades, né, dos desafios entre eles para que essa representatividade realmente funcione e que o conselho, de fato, seja um lugar de discernimento. Uhum. Que bonito ouvir essas experiências também e que nos fazem acreditar e que nos inspiram realmente, né? Seja de uma comunidade pequena, como a Leu apresenta a comunidade Batismo do Senhor, né? E que isso favorece esses espaços, ou sejam os próprios grupos, as pastorais, os movimentos, redes que vão sendo tecidas, né? Criar rede é um belo exemplo disso, porque a gente não consegue criar rede se todos os nós, se todos os pontos não se sentirem realmente participantes, protagonistas. E queria retomar aqui, Leu, com você, que você acenava no final do bloco anterior, o próprio texto fala assim de critérios, né? Como é que nós podemos compor esses conselhos em comunidades, em experiências pastorais e que sejam realmente sinodais, né? O que a gente deve pensar nesses critérios? A Renata já trouxe alguns, né, para pensar a representatividade, mas que outros critérios, a partir da sua experiência, a partir também do que o documento nos traz, você partilharia com a gente? Então, enquanto a Renata falava, eu fiquei pensando, a gente, quando está no diálogo assim, a gente acaba ouvindo o outro, né, e pensando sobre o que ele está falando. Então, assim, eu acho que é importante dizer o seguinte: a nossa diocese, por exemplo, é uma diocese muito grande, não tão grande como algumas no país, né? Mas quando começou o processo sinodal, com Dom Mauro, todas as comunidades, o fórum da comunidade, depois tinha o fórum de um grupo na paróquia, depois tinha o grupo da região, depois tinha o grupo diocesano. E os organismos, os conselhos, coordenação, eram espaços deliberativos e não consultivos. Então, eu acho que a ideia de consultivo também faz com que alguns membros que
que poderiam potencialmente participar melhor das decisões deixem de ser essas pessoas, essa representação, né? Porque esse modelo de representatividade que está muito no poder público, que a gente traz para a igreja, mas às vezes se descola do apostólico e se fica com esse modelo, por exemplo, os deputados e vereadores, eles são eleitos também como representatividade, depois eles se descolam totalmente da população e se descolam também da base deles, e passam a ser as pessoas que decidem sobre, independente do que a base está pensando. Então você incorre nesse risco também na igreja, na medida em que você não fortalece a base ali, a comunidade decidindo junto, ouvindo as pessoas, não tem ninguém que deve ser ouvido mais do que outro, né? Todos nós temos uma contribuição, porque todos nós somos batizados, todos nós somos membros, todos nós somos irmãos. É um outro modelo, não é o modelo da democracia vigente, é um outro modelo que leva em consideração a escuta de todos. Então, na medida que você escuta ali, e que você percebe que tem um trabalho com os membros, mas também com o clero que está ali, ouvindo as pessoas, uma escuta atenta, é possível a gente decidir quem são as pessoas que melhor contribuem num conselho, por exemplo, num conselho paroquial, num conselho diocesano, numa coordenação. Depois, outra coisa, existe uma inversão dessa questão que a Renata traz, que na medida em que a igreja não está fora da sociedade, e aí lá se reproduzem também relações antidemocráticas, relações de elite que decide, né? Então você também tem uma tendência a dizer, não, eu não sirvo para isso, vai fulano, vai cicrano, e você vai construindo uma elite de deliberação que não escuta mais essa comunidade. Que maravilha poder fazer esse diálogo com duas cristãs leigas que vivem, que acreditam e que partilham testemunho essa experiência de participação na missão eclesial. Eu quero agradecer, Renata, senhorinha, pelo tempo também que você dedicou e pela participação aqui no programa. Muito obrigado. Foi uma alegria, um prazer participar com vocês. Obrigado. E também a Leu Cruz, da Comunidade Batismo do Senhor, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez, Leu, por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço por participar e por poder conversar sobre esses assuntos que são tão importantes para a nossa igreja, principalmente nesse momento, para a minha diocese especialmente, aonde está essa pequena comunidade, mas também para dizer para todos que é possível ter comunidades pequenas e que tenham modelos de bastante escuta, respeito e participação. Obrigada. Isso, para acolher, consultar, discernir e juntos crescermos nesta cultura de uma igreja de participação, de uma igreja de comunhão e de uma igreja em missão, como nos propõe o Sínodo. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Nos vemos na próxima semana. Até lá.